No versículo 22 de Lucas 17, Jesus deixa de lado os fariseus para falar em particular com os discípulos. É importante você distinguir quando ele fala aos líderes religiosos, ao povo em geral ou aos discípulos em particular. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2,15. O verbo manejar ali tem o sentido de dissecar ou separar cuidadosamente as partes. Para entender as Escrituras é preciso perguntar quando algo está sendo dito, onde isso está sendo dito, em que circunstâncias e com qual objetivo. Neste momento, Jesus está em Israel, falando a judeus que aguardam pelo Messias em meio à rejeição dos líderes e do povo em geral. Considerando que esses discípulos desta passagem logo deixariam o status de judeus para serem feitos igreja, morrendo mesmo antes de Cristo voltar para reinar, o discurso não era diretamente para eles. Todavia, as instruções permaneceriam válidas para pessoas naquele mesmo caráter, que seriam parte do remanescente de judeus fiéis que viverá na terra nos momentos que antecedem a vinda de Cristo para reinar. Jesus começa falando do período de sua ausência. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ele disse isso em Lucas 17, 22 a 24. Mesmo que a aplicação direta da passagem seja para os judeus que se converterão após o arrebatamento da igreja, o princípio vale também para hoje. Muitos falsos cristos surgiram nos últimos 2000 anos e enganaram a muitos. Porém, a vinda do verdadeiro para reinar será tão visível quanto um raio no céu. Mas não é só contra aqueles que descaradamente declaram ser Jesus que nós devemos nos precaver. Mesmo para o período da igreja, o apóstolo Paulo deixou um alerta ao despedir-se dos anciãos de Éfeso. Ele disse a eles: sei que, depois da minha partida, lobos vorazes, ferozes, penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Isso está em Atos 20 e 29. Os lobos ferozes ou vorazes